Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, né, a gente vai continuar aquele assunto sobre a América. E aí, como a influência, né, da América anglo-saxã nesse contexto mundial, já que a gente tem na América anglo-saxã os Estados Unidos, que é uma potência, a maior potência mundial hoje em dia, né? Inclusive uma potência sujeita à mudança, né? Esse quadro. Não sei se vocês perceberam, né, mas hoje a internet, ela foi bombardeada, né, nas últimas semanas, na verdade desde a semana passada, com as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que acontece de 5 em 5 anos. E aí houve uma disputa entre Donald Trump, que era o então presidente dos Estados Unidos, com Joe Biden, perdoe a pronúncia, que eles disputaram, né, as eleições e foi uma disputa muito acirrada, mas o Joey, né, ganhou essa eleição. E aí dizem, né, que vai mudar muito o quadro político mundial, mas aí é uma coisa que a gente tem que analisar dos próximos anos a seguir, certo? Então, os Estados Unidos é uma potência, uma grande potência mundial, que ela tem um controle sobre o mundo de uma forma muito interessante, porque eles tiveram uma estratégia política chamada imperialismo. E aí, esse imperialismo que a gente vai falar na aula de hoje não é sobre, por exemplo, Império Romano, Império blá, não, certo? É outra forma de imperialismo. Esse imperialismo que a gente está falando hoje é um imperialismo no sentido de que de conquistas, né, conquistas de colonizar outros países, de, de colonizar outros países de uma forma apenas exploratória. Só que aí, já na atualidade, assim, por exemplo, o imperialismo americano, ele afeta outros países, né, de uma forma em que ele meio que suga a economia dos outros países. Eles exploram de uma forma em que eles trazem no mundo inteiro uma questão de dominação através de sua cultura, das suas influências, das suas ideologias, certo? E eles conseguem dominar e explorar outros países de uma forma imperialista, pois eles, por exemplo, não é como o colonialismo antigo, né, que vinha no país e aquele país era também, por exemplo, Portugal chegou aqui tentando fazer daqui um novo Portugal, né, uma coisa de exploração e tal, mas aí num sentido diferente, uma questão de ideologia, uma questão de dominação, certo? E esse imperialismo americano, ele até hoje é muito forte em vários países, principalmente através do Plano Marshall, né? Quando a Segunda Guerra Mundial ela acabou, os Estados Unidos deu apoio financeiro a outras nações que foram muito prejudicadas, né? E aí, esse apoio financeiro fazia com que as pessoas aderissem ao capitalismo, que é o sistema que os Estados Unidos vinha trazendo, e eles davam então era uma questão tipo assim, vocês seguem os meus ideais e eu ajudo vocês economicamente. Então, essa foi uma forma de dominar, né, o cenário político mundial. E deu super certo. Até hoje a gente vive nesse imperialismo americano, né, essas influências, esse capitalismo, esse neoliberalismo que os Estados Unidos eles põem, né, num cenário geopolítico. E aí, como é que é a relação dos Estados Unidos com o Brasil? Né? A gente pode ver uma certa parceria em vários aspectos da história, né? Quando o Brasil ele quis proclamar a independência, né? O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos,
Com certeza que nada é de graça, né? Claro, tudo é um apoio econômico e comercial. E a partir daí começaram, né, várias parcerias comerciais entre Brasil e Estados Unidos. E aí a gente tem, por exemplo, o apoio do Brasil na Segunda Guerra Mundial aos Estados Unidos, né, dando alguns suportes e tal. Também na corrida espacial que o Brasil exportava um material base para questão de foguetes, nesse sentido, que foi a Chilita, se não me engano, o nome da matéria-prima para essa corrida espacial. Outra coisa que a gente pode ver também é a questão do algodão. O Rio Grande do Norte, tanto nessa questão da corrida espacial, né, quanto na produção de algodão, ela que vendeu muito, ela vende muito até hoje, muitos produtos, muitas matérias-primas produzidas aqui para lá, ok? A gente pode citar, por exemplo, soja, até mesmo milho, apesar de os Estados Unidos ser o maior produtor de milho, que mais? Café, açúcar e entre outros, certo? Então, os Estados Unidos, eles são uma potência bélica mundial, né? Por bélico, o que é bélico, pessoal? São armas, certo? É um poder armamentista. Então, esse poder bélico dos Estados Unidos até hoje contém todo um cenário político muito forte. A questão de bombas atômicas, a questão de mísseis, né? E isso também atraiu muito ataques terroristas, né? Como eles também fazem ataques terroristas em outros países. Então, por exemplo, os Estados Unidos eles investem muito, né, nessa questão bélica, porque uma das formas de eles manterem esse imperialismo no mundo é através dessa dominação do poder bélico. Então, existe, por exemplo, uma parceria muito forte entre Estados Unidos e Israel nesse sentido bélico, certo? É aquela coisa, né? É uma parceria, mas também trocam farpas. A mesma coisa com a China. Coreia do Norte, eles vivem se matando, né? Vivem se ameaçando. O que mais? A gente pode citar também o Japão, mas no Oriente Médio eles têm uma disputa muito forte, certo? Então, por exemplo, a gente pode citar o ataque das Torres Gêmeas, né, em 11 de setembro, que foi um grande atentado terrorista nos Estados Unidos, em Washington. Então, líderes do Oriente Médio atacaram. Então, são forças de poder, né, que estão em constante disputa, em constante saindo faísca, certo? Então, esse poder bélico tanto tem uma, uma, uma vantagem por dominar os outros países e tal, mas também é um grande alvo de ataques assim, né? Justamente por estarem em constante conflito. Então, pessoal, esse foi um pouco sobre a política externa dos Estados Unidos, né, na questão geopolítica mundial. E a aula de hoje fica por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Até a próxima semana.